Estamos ao vivo. Hoje temos uma super convidada, Karine Teles Alves, do Som na Caixa. E aí, vamos esperar o pessoal entrar, esperar o pessoal aí que está chegando. Hoje a gente vai falar de um tema que é recursos imateriais. É para aula de musicalização. Recursos e materiais didáticos para aulas de musicalização infantil. Estou escrevendo aqui o tema, vou deixar fixo. Bem-vindo aí o pessoal que está chegando. Codinome professor, adorei esse nome. Bem-vindo pessoal, já já a nossa convidada vai estar aqui com a gente. Vou deixar aqui um comentário fixo, nosso tema de hoje, né, que é recursos e materiais didáticos para aulas de musicalização. Hoje a gente vai receber aqui a Karine Teles Alves, que ela já deve estar chegando. Bem-vindo, vamos ver quem já está aqui com a gente. Codinome professor, adorei mesmo esse nome. Boa tarde. Aula Harmonias, vou acenando para o pessoal aqui que está chegando, sejam todos bem-vindos. Ei Rosângela, que maravilha ver a Rosângela aqui com a gente, sou fã demais da Rosângela. Bom, hoje a gente vai receber a Karine Teles Alves e a gente vai falar um pouquinho sobre recursos e materiais didáticos para aulas de musicalização infantil. Ei Janaína! Bom, eu deixei aqui até separado alguns recursos, né, alguns materiais que eu uso. Acho que a Karine também vai trazer aí umas coisas super legais para mostrar pra gente. E, temos também aí um sorteio, né? A gente que publicou um sorteio, a Karine né, com essa pessoa fantástica que ela é. Eu conheço pouco, mas já percebi que é uma pessoa fantástica. Ela se disponibilizou a sortear aí 2 kits, né, do material dela, o material das sonoridades. Então, tô aqui esperando a Karine chegar. Ela já deve estar chegando por aí, né? Enquanto isso, vamos aguardando, vamos trocando ideia. Vamos ver quem que tá por aqui. Rosângela Lambert tá aí. Aula Harmonias, olha que legal. Kleber, né, com o codinome professor. A Edilene Oliveira. Edilene, boa tarde. Boa tarde ou boa noite, pessoal. Aqui já tá de noite, hein? Vamos esperando o pessoal chegar. A gente começou a live aí com um pouquinho de atraso. Ei, Gabi. Gabi também chegando aí. Vamos chegando, pessoal, vamos ficando aqui com a gente. Quem tiver alguma curiosidade também sobre os materiais didáticos, já vai deixando aí a sua perguntinha. Se você olhar bem, aqui embaixo, ó, você tem aqui 2 quadradinhos, né, 2 retângulozinhos com um pontinho de interrogação ali. Você pode deixar ali dentro a sua perguntinha, que a gente vai salvando essas perguntas. Depois eu jogo essas perguntas aí para Karine. Bom, hoje a gente vai ouvir muita música. Hoje a gente vai mostrar alguns recursos e alguns materiais didáticos, né, para aulas de musicalização. Eu quero mostrar para vocês alguns dos recursos que a Musicar tem produzido. A Karine vai mostrar um pouco dos recursos, né, do Som na Caixa. Um pouco não, na verdade eles têm muitos recursos. Já tô... Aqui a Karine deve estar chegando já para falar com a gente. Oi, Eliana, boa tarde ou boa noite. Pam, parararam. Já mandei até uma mensagenzinha para a Karine aqui, avisando ela que a gente está online. Talvez ela possa ter tido um pequeno imprevisto. Uma hora que você puder, poderia organizar algum material ou recurso usando tubos sonoros para trabalhar com os pequenos? Até como fazer os tubos, é claro. Olha a Karine aí, ó, Som na Caixa Vivências Musicais.
tá chegando aí a Karine para falar com a gente. Mandei o convite. Ei, Karine! Boa noite! Boa noite, Karine. Que bom que você chegou. Oi, Vini, tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Karine, que bom falar com você de novo. Viramos parceiros, né, virtuais, de janela Exatamente. virtual. Exatamente. Para quem não sabe, eu vou contar como que eu conheci a Karine. Posso contar, Karine? Pode? Então, houve não, né? Está havendo um evento do Fladem Brasil. Já aproveito para deixar o convite que hoje, às 20 horas, lá no Instagram do Fladem Brasil, na verdade é no Facebook do Fladem Brasil, né, vai acontecer uma live. Hoje eles vão falar de, se eu não me engano, são questões raciais relacionadas ao ensino de música. Acho que é um tema muito importante que vale a pena a gente conferir lá. Então tá rolando esse evento do Fladem, que é o Fladem Brasil Online, toda terça e todo sábado. E nós estreamos lá, né, Karine? Primeiro sábado Verdade, hein, Vini? fomos nós lá no Fladem Brasil. Verdade. As lives de sábado, né, com as propostas pedagógicas online, que eu acredito, eu não sei mundialmente, mas pensando na América Latina, o Fladem, né, como vamos dizer, esse fórum permanente, né, relacionado às questões da educação musical, eles foram bastante urgentes, né? Eles sentiram a latência dessa temática e organizaram logo essa convocatória, né? Foi uma convocatória virtual para que os educadores pudessem estar fortalecendo redes nesse momento e tem sido muito bom, muito bom. Exatamente. Quem não conhece o Fladem Brasil, por favor, faço questão de recomendar aqui. Conheçam o Fladem Brasil, ele é uma seção nacional dentro de um fórum muito maior que é o Fladem Internacional, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, né? Que é um fórum que preza especialmente pelas propostas decoloniais e pedagogias abertas. E tem um pessoal sensacional. Tão sensacional que eu conheci a Karine lá. Não foi isso, Karine? É, você mediou, não foi a mesa de sábado? Foi Você sim. Na mediou, não verdade, foi? foi com o Thiago e com a Dulce Marta. Com a Dulce Marta. Foi. Eu Eu, vi que você eu mediou. Eu conheci o Fladem em 2016, desde então acabei me aproximando bastante do pessoal, eu tenho organizado eventos com o Fladem aqui em Minas, e tem sido assim, bem legal. Bom, Karine, a gente teve um pessoal aqui que já mandou umas perguntinhas, Olha aí. tô deixando elas salvas aqui, depois a gente vai responder, faço questão. Bom, Karine, o nosso tema de hoje, ele é recursos e materiais didáticos para aula de musicalização. E para mim esse tema é a sua cara. Eu vejo que você está sempre fazendo recurso. Eu estou num grupo, né, um grupo Som na Caixa, lá no WhatsApp. E a partir desse grupo eu comecei a conhecer um pouco dos materiais, né, que você produz. Eu estava aqui enrolando o pessoal enquanto você chegava, contando também que a Musicar tem produzido alguns materiais e que hoje a gente vai compartilhar um pouco dessa história, vai compartilhar também um pouco, vamos falar desses materiais. Inclusive, contei que você se dispôs a sortear hoje, né? Você doou aí 2 kits, né, do seu material sonoridades para que a gente faça um sorteio aqui hoje, não é isso? É isso mesmo. É Beleza. verdade, Vini. Eu tenho uma relação com essa questão dos recursos. Eu acredito que desde a época da licenciatura é latente, sabe? Era uma espécie de necessidade. Quando eu estava, acho que no meio da minha formação em licenciatura em música, eu acredito que isso é uma problemática comum, né? Na formação inicial dessa questão da docência. E eu comecei há alguns anos atrás, então nós não tínhamos ainda, estava naquela questão da implantação do ensino de música dentro das linguagens, né, artísticas, como sendo obrigatório. Então não havia um repertório
no sentido das escolas adotarem, né? Você parar para pensar que existe um material didático que norteie, né? Que a escola tem uma postura em relação a isso. Também, para você conseguir, até no mercado, era um pouco delicado essa questão de elementos que viessem, né, mediar, auxiliar nesse processo de aprendizagem de música. Eu vim de uma formação que era muito, eu vou usar a palavra, sem querer ofender ninguém, mas muito tradicional, né? Eu vim de uma abordagem não lúdica, não expressiva, né? Nesse sentido de utilizar outros caminhos. Era apenas eu e o instrumento e o professor. Não que isso não seja importante, isso é importante, isso tem o seu lugar, mas eu era uma criança, né? Você imagina. Então, quando eu comecei a ensinar música, eu tinha um espelho do que eu vi um dia, né? E dentro da licenciatura, você tem uma dificuldade para encontrar, né, também caminhos. Você aprende muito bem sobre os percursos que existem, mas você tem dificuldade do concreto, né? Como será isso na sala de aula? Como será que isso funciona? Até quando começam as disciplinas do estágio, né? Bem cedo, nós passamos já por essas crises, então foi uma busca pessoal. Dentro dessa problemática toda que eu encontrava como professora em formação, né? Porque eu já trabalhava, eu acho que muitos dos que trabalham com arte, educação, com música, a gente entra na licenciatura já trabalhando, a maioria. Pelo menos a realidade aqui do Ceará é essa. Todo mundo quase dá aula, ou de instrumento, ou já rege um coro, ou já trabalha numa ONG, ou numa fundação, não é? E aí você imagina, eu comecei com esses questionamentos. Nossa, como é que eu posso trabalhar melhor, né, todos esses elementos que eu acredito. E aí foi onde surgiu o primeiro kit, eu lembro, que era um kit mesmo, eu coloquei na cabeça que ia ser um kit, que ia ser numa caixinha. O nome Som na Caixa surgiu disso tudo, viu? Porque eu andava com caixa demais, por onde eu andava, dando aulas, nas escolas regulares, com a educação infantil fundamental 1, sempre foi o público, né, que eu trabalhei bastante. E eu andava carregada de coisas. Aí, como foi que o primeiro kit surgiu? De um desejo de não andar com tanta coisa. Aí o primeiro kit surgiu de buscar um recurso que não ocupasse tanto espaço e que ele tivesse variedade, né? Que eu pudesse utilizá-lo de várias formas diferentes. Então o primeiro kit surgiu disso, eu lembro demais. Nesse kit tinham alguns objetos, eu tô até com ele aqui. A gente quer ver, quem quer ver? Quem quer ver, manda um coraçãozinho aí, eu quero ver. Eu até estou dando informação em cima desse kit, que é o kit Sons e Palavras. Porque são objetos do cotidiano, copo, colheres, bola, instrumento construído com, né, reaproveitamento e os recursos visuais que serviriam como guias, partitura analógicas, né? Tinha jogos também, né? Jogos de memória, história sonorizada. Então, eu lembro demais que foi o meu primeiro esforço, só que eu não queria para mim. Quando o esforço nasceu de idealizar, eu pensei nos meus colegas. E eu lembro, recordo, eu montando os kits, até a caixinha eu que montava. Era uma dobradura, um origami, porque eu ensinava o grupo, quando eu fiz as formações, eu ensinava desde a montagem da caixa, que é uma dobradura, e com objetos que você tem, e aí no caso os PDFs eu disponibilizava para eles utilizarem. E assim eu era integrada a um programa de iniciação à docência, o PIBID, o saudoso PIBID, que eu acredito que muito professor aqui desfrutou dos benefícios desse programa, que não é de hoje que sofria das pernas, né? Sempre muito massacrado. E lembro demais que isso, na faculdade, no curso de música aqui, os colegas procuravam, até os professores compravam, os professores da disciplina de estágio em métodos e didáticas. E eu tive a alegria de, em outras universidades, como a Universidade Federal do Ceará, os professores da disciplina
o pessoal me ligava, olha, porque eu sei que você tem um kit. E o pessoal pedia o kit porque ele também levou para lá e na disciplina dava. E aí isso foi crescendo. Crescendo e a musicoterapia coroou isso. Por quê? A musicoterapia, para quem não sabe, eu também sou musicoterapeuta. A musicoterapia, você trabalha em contextos onde o concreto, né, ele ganha uma dimensão diferente, né? Porque assim, quando você pensa numa criança típica, uma criança que todos nós temos necessidades especiais, claro, né? Todos temos, mas uma criança que é típica, quando você pensa na aprendizagem, o subjetivo para ela funciona muito bem, a subjetividade. Mas uma criança não típica, a exemplo, um autista, a subjetividade para ele ele tem uma maneira de processar cognitivamente diferente. Para ele é tudo mais concreto, mais real. E aí foi onde eu percebi que eu precisava mais ainda dos recursos. Então foi esse desejo, tanto com a educação inclusiva não só, Vini, pensando nas crianças que não são típicas, mas em todas as pessoas, porque todos nós precisamos ser incluídos também, né? E a musicoterapia veio e fechou. Então, essa questão dos recursos foi uma onda mesmo, que eu por mim, não consegui controlar, né? E sempre estão surgindo. Sempre. E eu tenho uns aqui depois que eu posso mostrar ao longo da conversa. Eu vejo assim na sua história, né, que acho que temos uma coisa assim em comum, que imagino que a maioria dos colegas que estão aqui com a gente devem ter tido, ou talvez ainda vivam isso, que é você chegar na escola para trabalhar e ver que não tem recurso nenhum, ver que a escola, posso falar da escola pública brasileira, trabalhei em várias cidades em Minas já, em várias escolas, eu posso dizer que a escola nunca, a música na verdade nunca teve lugar na escola. Ela entrou, mas não teve lugar. A gente chegou a trabalhar sem recurso nenhum. Eu cheguei a dar aulas de violão debaixo de árvore, Karine. Tudo isso de violão, era um projeto contra tudo, sabe? Aquela coisa de ter que carregar um monte de caixa mesmo. Era o professor que saía de sala em sala e às vezes os alunos assim ajudando, sabe? E eu sinto também que essa coisa do recurso, né, ele veio para mim forte em dois momentos. No momento quando eu vi que eu não tinha recurso, que eu tinha que criar os meus próprios recursos, e a partir do momento também que, na verdade, eu entrei na graduação para estudar canto. Mas não conto isso para ninguém, viu, gente? Mas aí a coisa não andou, eu acabei, não me identifiquei e acabei migrando para a educação musical, onde eu me identifiquei bastante. E a minha orientadora, na época do TCC, né, ela foi orientanda da Cecília Cavalieri, que foi a Daniela Vilela, ela até Nossa! tem um livro. Menino, tu deu bem pouquinho, né? Bem pouquinho nessa orientação. Nossa! Já Pois, pensou? Tu pois ficou, é, tu se orientou pro resto da vida, não foi não? pois é, Tem como ficar desorientado mais não. foi interessante, né? Foi realmente uma época muito interessante, assim, para mim. E eu me lembro muito, assim, a Dani tem um livro, né, que trata de materiais concretos, né, para uso de música e tal. Foi, inclusive, um dos primeiros livros, assim, sobre educação musical que eu li. Na verdade, quando eu li, ele nem era livro ainda. Ele tinha sido a dissertação de mestrado A dela. dissertação do mestrado dela, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, então bebi dessa fonte, e aí acabei conhecendo muitos materiais da Cecília, bebi muito daquele livro de jogos musicais da Cecília com a Lúcia Rosa dos Mares Guia. E aí foi onde surgiu a primeira ideia assim, de material pedagógico com uma grande dificuldade. Na verdade, não era uma dificuldade minha, mas era uma dificuldade dos meus colegas, que era ensinar leitura. Porque a gente trabalhava, na época, na escola pública, mas existia um projeto da prefeitura que tinha a ideia de captar alunos nas escolas públicas para montar uma banda. Na verdade, a banda já existia e montaria uma versão mais jovem dessa banda, né? Seria uma segunda banda. Aqui tinha uma banda que chamava Asas do Tempo e aí tinha a ideia de fundar o Azinha, né? Que inclusive meu mestre, assim, era o professor, o maestro dessa banda, que é o Gibran, né? Era, não, ele é ainda, graças a Deus. E aí nessa questão da dificuldade que eu via, saiu o primeiro joguinho,
que é esse aqui, ó. Que chama Olha aí. Sol Sozinho, que é um baralho de 25 cartas, e ele te possibilita vários jogos, desde jogos, digamos assim, de mesa, né, a jogos musicais, assim, de você ter várias possibilidades realmente performáticas com esse jogo. Só que hoje ele tá bonitinho, né, tá com caixinha, tem envelope, mas antes ele era feito à mão, né, Olha, desenhando em EVA. Depois do EVA, eu comprava baralho da Copag. Não tem patrocínio, tá, gente? Baralho da Copag, pregava ali um papelzinho impresso, e a partir daí a gente começou a produzir. E depois, quando esse baralho saiu, a gente fez mil caixinhas de baralho. E quando esse baralho saiu, foi muito louco, porque para montar ele foram os próprios alunos. Assim. Eu me reuni com uma série de alunos, até vi uma que acabou de entrar aqui, que é a Fernanda, vou mandar um abraço para ela. A gente se juntava na casa de uma amiga para montar essas caixinhas aqui, e colocar os baralhinhos dentro. Assim. E aí foram surgindo, sabe, os recursos. Depois veio o baralhinho clave de Fá, e por aí foi. é interessante, né? Como nós estamos vivendo, né? Diz assim, onde uma necessidade, né? Ela impulsiona movimento e saídas, né? São encontradas. Né? Necessidades geram isso, crises geram isso. Deixa eu ver aqui, a Rosângela, minha querida amiga Rosângela, um beijo, tá aqui. No início da minha carreira como educadora, passava contato. Mais tarde comprei a máquina de plastificar. Ai, que bom, é verdade, né, Rosângela? Para durar, né, Rosângela, os recursos. Quando não temos ou não podemos comprar, fazemos. Isso é professor, ainda mais de música. É Exatamente, verdade. eu vejo assim, sabe, voltando lá nessa orientação, a Dani às vezes comentava. Loeli, querido, um beijo. Um beijo, Loeli. A Dani às vezes comentava, falava, gente, a falta de recurso também é um recurso. E a falta de recurso, eu acho que foi o que nos motivou, né, Karine, assim, a criar recursos e tal. E, Karine, conta aqui, me conta um pouquinho. E hoje, como é que você trabalha, onde é que você trabalha, quais os contextos que você atua e como você emprega esses recursos? Assim, qual que é a utilização prática desses recursos? Como que é feedback do pessoal que utiliza, nos cursos que você dá? Eu vejo que você disponibiliza, né? Hoje mesmo vai sortear aí 2, pessoal, fiquem sorteio, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Assim, Vini, desde um determinado momento, né, que foi esse momento lá para o meio do curso, eu passei a idealizar, mas os recursos, eles, de outros, né, acompanhavam. Nesse tempo já tinha esse início dessa questão da internet, né, já havia esse fluxo de informações, não como hoje, mas já havia, né? Havia de forma inicial, mas em blog, né, não era essa coisa de rede social, a gente penava mais. E aqui no Ceará nós temos uma grande referência que é a Elvira Drummond. A Elvira Drummond, ela é um farol da educação musical. Eu para mim é mundial, não é só nacional. E a Elvira Drummond, as oficinas dela já nos davam, né, caminhos assim, o que a gente pode usar, o que pode ser esse objeto, né, intermediário que auxilia você alcançar os objetivos, as demandas. Então, a Elvira foi uma das educadoras que eu podia ver na prática, como pegar um copo, pegar uma bola, pegar um brinquedo, né? Fazer um jogo, né? Fazer um jogo, cartolina com essas coisas todas. E aí, depois, como eu falei, no meio do curso, eu comecei a fazer minhas próprias experiências. E isso foi ganhando a dimensão, como eu lhe disse, passou a ser uma coisa que as pessoas me procuravam mesmo, querendo saber quanto é. Porque eu não fazia pensando em vender, né? Eu fazia pensando na minha necessidade. E as formações surgiram disso, porque por trás de cada kit tem uma construção, né? Tem
uma fundamentação. Vamos supor, esse primeiro kit, na época, eu queria trabalhar sobre questões ligadas à escuta ativa, às abordagens ativas, à exploração de objetos, e a formação brotava junto com o kit. Tem um kit que eu não tenho ele aqui em mãos, porque por causa da pandemia, algumas professoras me procuraram e eu tive que disponibilizar o que eu tinha, né, em mãos. E não teve como produzir, porque é tudo fechado, né, o comércio fechado. A gente está aqui em Fortaleza, nós estamos vivendo o lockdown, né, entre aspas, porque a gente sabe que não é adotado em todos os bairros, mas o governo instituiu o isolamento rígido. Então, o comércio está reabrindo agora, com calma, em fases. Então, esse é meu livro dos sons, que é um recurso que é do meu coração. Que o livro dos sons mesmo nasceu de uma necessidade de trabalhar esse conteúdo da exploração de diversas sonoridades. Né? De sons da natureza, sons dos instrumentos, sons dos objetos, os sons que tem em casa. E trabalhar com algo sensorial, porque ele tem diversas atividades que trabalham transversalmente, também ligada à parte motora, à parte de pareamento de cores, a parte das formas geométricas, tudo atrelado à aprendizagem musical. Então, esse recurso mesmo, ele brotou sempre de necessidades, desejos de condensar em um objeto menor, porque esses recursos surgiam desse desejo. Como fazer algo menor gerar uma explosão, né? Uma explosão de estímulos, uma explosão de experiências, de algo que eu não precisei andar com tantas coisas, né? Sempre surgiu disso. Esse livro mesmo, ele na época, quando foi que eu idealizei tudo, eu gravei vídeos, quem comprava o livro recebia os vídeos com todo o tutorial das atividades. Que legal. E isso é coisa por cima de coisa que foi surgindo. E eu diria que, assim, cada kit, ele tem uma proposta, né? Os recursos, eles não são aleatórios, né? Eles têm uma proposta por trás, um desejo, né? Um desejo, um sonho. Um sonho de alcançar quem está, né, com ele nas mãos. Tanto a criança, dependendo do recurso, dá para usar também com crianças maiores, né? Eu já ouvi relatos de usarem também com adultos, dependendo da situação. Então, o desejo é alcançar e fazer com que ele seja um ponto de partida para muito mais experiências. Então, isso, quando eu saí da faculdade, né, e passei a tentar dimensionar melhor. E aí, Vini, aos poucos, eu fui me desvinculando de escolas regulares e de escolas especializadas de música. Por quê, né? Eu fiz isso, esse movimento, que eu trabalhei muitos anos em escola regular e também escolas de música, em projetos, em contextos não formais, como igreja. Trabalhei também no Mais Educação, fui também... né, mas que era um programa que não sei nem se ainda tem o Mais Educação, nem sei. Mas eu fui do tempo do início por aqui. Só que chegou um momento que eu não sei se você já passou por isso, ou se os demais colegas já passaram, que você começa a perceber inconsistências. Eu sei que tem uma questão da sobrevivência, nós precisamos trabalhar, nós acreditamos, temos uma missão a cumprir, mas tem momentos que, às vezes, a instituição, ela passa dos limites, pronto. Ela passa dos limites e aí chega um ponto que não tem mais como você está vinculado. Pronto, é isso. Então, eu cheguei nesse momento que eu estava já cansada de ouvir tanto que professor de música é para bater essas coisas, para bater um violãozinho, Vini, eu já fui chamada para a sala de direção, para a diretora me dizer que a aula de música era só tocar um violãozinho e tocar canção. Uma escola que eu trabalhei 9 anos, Vini, depois de 9 anos, sabe o que é isso? Uma profissional está 9 anos no espaço e a direção, depois de 9 anos, ainda não compreender que aquele mundo de coisas que eu levava fazia parte desse processo de desenvolvimento global para a criança, e a professora querer que eu só batesse um violãozinho. Vini, naquele mesmo dia eu me despedi da escola, Vini.
O que eu dizia, né? Você. E outras coisas, eu já ouvi coisas clássicas. Eu lembro de outra escola que eu trabalhei que me chamaram uma vez e disseram: Ó, você estimula demais essas crianças, só precisa você trazer um instrumento e passar de um em uma. Eu já passei por isso também. Então, imagina, né? Você é uma profissional que passou muito tempo no ambiente e mesmo assim parece que não funcionou, né? Os donos da escola, sei lá, a direção, né? Sei lá o que acontecia, porque eu trabalhei muito em escola privada. E aí eu cansei, Vini, de verdade, e resolvi me desvinculando. Nas escolas especializadas de música, não, né? Um ambiente diferenciado, né? Nesses ambientes a gente encontra mais compreensão, né? Tem algumas distinções ainda, porque eu sou muito dessa educação pelo movimento, pela criatividade, Sim, uma educação mais emancipatória, na verdade, né? Então a gente ainda encontra um probleminha em algumas escolas de música também, né? Com essa emancipação. Então eu fui me cansando, Vini. E aí foi onde o espaço surgiu, porque eu já fazia um trabalho itinerário, eu já fazia um trabalho. Essa caixa, o Som na Caixa, ele foi um embrião que não tinha lugar fixo, ele ia para qualquer lugar. Era um projeto meio que eu oferecia, as pessoas me chamavam, eu dava oficinas em condomínio para crianças, eu dava formação para professores, né? Foi muito itinerante por um tempo. Dava aula na casa das pessoas, muito, né? Indo na casa. Aí chegou uma hora que eu fui me desligando e veio a musicoterapia, que a musicoterapia foi o divisor de águas, de eu falar e dizer, não, eu preciso de um lugar meu, onde o que habite seja a minha essência e que minha essência seja respeitada e que as pessoas venham para cá porque se identificam, ou então elas vão se identificar ao olhar esse lugar, né? E vão dizer, eu quero isso, é isso que eu quero. Então o espaço surgiu nesse desligamento da escola regular, nesse desejo de ter uma ação mais autônoma, e a musicoterapia, porque ela foi um momento onde eu me assumi como alguém que quer promover encontros e quer promover o cuidado por meio da música, né? A musicoterapia veio e me libertou de muitas questões, me fez serenar em muitas questões que a educação, por mais que eu acredito na educação também como uma maneira de promover encontros e cuidado, eu também acredito nisso, mas a musicoterapia, ela traz um olhar diferenciado. E aí o espaço surgiu como lugar físico e eu me desliguei totalmente mesmo de qualquer lugar extra. E aí tem questões pessoais, né? Maternidade, eu estava na minha terceira filha, grávida da terceira filha, aí quis também sossegar um pouco. Meu espaço fica até pertinho aqui da minha casa hoje. É um lugar assim muito meu, é muito minha, né? E os recursos lá, eles se tornam um ambiente onde as crianças experimentam, vivenciam as coisas. E os recursos são essenciais para que isso aconteça. Recursos não só meus, né? Tem recursos, eu vou mostrar aqui, né? Você mostra pra gente. Acho que eu faço muitos bichinhos, que eu trabalho com essa fase da primeira infância, né? Muitos bichinhos, para trabalhar com canções. Na verdade, hoje não sou mais eu que faço. Durante muito tempo eu fiz. Mas foi no meio do ano passado, há mais de um ano, passou um artesão a trabalhar comigo. E aí hoje ela quem faz. Hoje ela quem faz esse feltro, né? Porque eu não dou mais conta. E ela tá morando longe. Então o de feltro agora é ela que produz. Mas durante muito tempo, eu tenho até hoje o meu primeiro fantoche que eu fiz de feltro. Que legal, gente. E aí, tem um recurso que eu gosto muito, que esse recurso eu digo que ela resume um pouco o pensamento do espaço, né? Que é a minha mascota. Olha que lindeza! Ela trabalha essa dimensão da estimulação da musicalidade, que é pelo corpo, pelos objetos do cotidiano. É uma colher na mão? É uma colher. Deixa eu ver se eu aproximo. Assim, primeiro você pensa em estimular a musicalidade, né? Essa é você, né? Sou eu. Sou eu, né? Pelo corpo. Depois do corpo, os sons da natureza, ó. Ela tem aqui um passarinho. Os objetos do cotidiano. Os instrumentos musicais e os recursos que você mesmo faz.
que ela tem uma mini luvinha, que essa luva é um dos recursos. E aí, os recursos estão sempre lá para as crianças viverem a experiência. E na vivência que nós vamos, né? Sentindo, sendo, pensando, fazendo música. Gente, e os recursos são uma mão na roda, né? Eles são extensão. Eu costumo dizer, eles são extensão do corpo, claro, das sensações. Eles são uma extensão para tentar trazer mais significado ainda. Porque a criança, ela é visual, ela é tátil, né? Ela tem os sentidos todos relacionados nesse aprender o mundo, viver o mundo. E quanto mais a gente poder expor ela, né? Claro que eu não estou falando aqui de um excesso, né? Que fique claro. A gente não está falando com todo respeito, claro, a quem trabalha assim, mas eu vou lembrar a Elvira Drummond agora, né? A Elvira Drummond tem algumas falas que ela milita muito nessa questão, né? Quando o professor tá todo fantasiado, cheio de coisas na cabeça, o mar do EVA, né? E um monte de EVA não é isso. Você quer se afogar de tanto EVA, né? Mas não é isso, né? Não é isso. O recurso sempre sendo usado, claro, com muito sóbrio, tem que ser sóbrio, né? Com sobriedade, né? Não é esse excesso. Eu acho né? que sim, é muito e aí tem os recursos digitais, né, Vini? Porque teve essa coisa do digital, que aí eu comecei a fazer aplicativo, comecei a fazer recursos para ser usado em PDF. Tem 2 aplicativos gratuitos que até, se quem quiser, tá lá no perfil lá do IG do Som na Caixa. Tem aquela bio, né, que você vai lá no Linktree, na árvore. Tá lá, para quem quiser baixar. Tem 2 aplicativos. Se não tiver lá, tá no site. São 2 aplicativos de celular. E aí tem recurso em PDF. E aí os grupos apareceram, essas comunidades virtuais que eu comecei a compartilhar. Porque para você ter ideia, Vini, de produto eu tenho um pingo que vende. É um pingo mesmo. Acho que o resto é tudo compartilhado. Não que eu ache errado você vender, né, o seu trabalho. Mas eu já vinha dessa cultura do compartilhamento. Eu tenho muito como, né? E aí eu compartilho muita coisa, mas tem produto também que é para vender, porque eu tenho que sobreviver, né? Pagar minhas contas. Mas tem muita coisa gratuita nos grupos e nos sites também, tem muita coisa gratuita. E daí só fortaleceu. E agora, nesse modo online, Vini, foi que eu vi como essa questão do recurso ajuda. Por causa das aulas pelo Zoom, pelo Google, divisão de espelhamento de tela. E aí eu viajei agora em fazer uns videozinhos. Tem uns 2 videozinhos que eu já compartilhei, que é com som e imagem, para o professor, o terapeuta, os pais. Eu recebi tão gostoso um vídeo de uma bebezinha de 1 ano e pouco, que a mãe dela mora na Austrália, tá usando um desses vídeos que eu compartilhei para ensinar inglês para a bebezinha dela, usando o videozinho com o som dos animais e as imagens. Então aí, tem um monte de coisa. Inclusive, eu vi recentemente uma sugestão sua a respeito do Zoom, né? De trocar o fundo. Eu acho que eu vi uma coisa. Sim! Fantástico, a gente tem que usar isso. Você viu o Telegram? Você tá no Telegram? Que lá eu compartilhei os fundos para... sabe, isso foi uma colega. O nome dela é... Ai, meu Deus, Amanda. A Amanda compartilhou uma atividade que ela usava sim e não. Ela usou o fundo, aí ela perguntava, quando ela queria resposta rápida, não sei o que, a criança apontava sim, não. Aí eu falei com ela, Amanda, eu achei tua ideia genial, mas eu vou viajar mais. Eu vou viajar mais, que eu sou... Né, eu criei um dia de festa junina com os instrumentos. E a criança aponta os instrumentos quando ela escuta. Eu mandei pro Telegram, tá lá. Para quem quiser, tem um vídeo explicando, tem os recursos. Porque o fundo, quando eu vi aquilo, eu disse, gente, o fundo pode virar um gatilho, né? Pode virar um recurso que a criança se mova e dance. Foi ótimo. Essa ideia que eu peguei dessa menina, desse sim, não, eu viajei. Aí eu compartilhei já um lá no Telegram. Para quem quiser.
Pois é, eu achei muito interessante. E, Karine, desde quando você está na rede com esse trabalho de compartilhamento, com os grupos? Com os grupos, com os grupos especificamente, Não, é esse trabalho na rede, blog, enfim, desde quando? Facebook, assim, eu comecei, Vini, com esse movimento do Facebook, YouTube, né? Era um pouco tímido ainda. Eu lembro, não sei se foi em 2014, que eu abri a página do Som na Caixa. Que eu abri a página do Som na Caixa, acho que foi 2014, no Facebook. Aí depois eu abri o canal e abri um site que tinha o blog, né, no caso, que naquela época a gente tinha isso de blog, ainda era essa coisa do blog. Aí eu postava atividades no Face, no blog eu gostava também, no site. Aí depois, Vini, teve esse negócio dos grupos de WhatsApp, que eu acho que foi uma coisa muito interessante. Que eu comecei a me envolver em grupos aqui, mas da minha região, né? Os grupos daqui, o Musicalização Fortaleza, Musicoterapia Fortaleza. Só que depois eu descobri que tinham nacionais. Saiu da Rosângela. Rosângela é uma que está nessa, ó, há mais tempo que eu. Rosângela foi uma das que Conta pra começou gente aí, Rosane. com o Escreve Grupo aí nos comentários. Nacional de Musicoterapia. Os grupos da Rosângela são incríveis. Ela tinha grupo de WhatsApp e de... Aí depois ela abriu o Telegram também, ela veio estar no Telegram. Aí eu lembro que eu Ficou lá comecei a também. migrar para esses grupos nacionais. E fui percebendo a força que isso tinha. Só que eu sentia desejo de também me expressar mais. E a gente fica com medo de... Como é que eu posso falar? De, sei lá, às vezes você se expressa muito no espaço e as pessoas podem não interpretar bem. Aí eu disse, rapaz, eu vou abrir um grupo. Estávamos falando de você, Rosângela, nos seus grupos. Nos que você é percussora dessa história de grupo de WhatsApp, que você tem, né? A Rosângela é a que abriu os caminhos aí. Inclusive, a minha amizade com a Rosângela é por causa do WhatsApp. Nós somos, Vini, eu digo sem nenhum medo. A Rosângela, a gente tem mais contato virtual do que eu acho amigas presenciais. A gente conversa todo dia, eu e a Rosângela. É uma coisa assim Que muito incrível. maravilha. Que É maravilha. incrível. E é de verdade, viu? Não é assim. A gente já passou, acho que os fights que se fosse uma amizade de mentira já tinha se acabado, né? Que até pelo virtual a gente foi se encaixando e se encontrando. E aí, Vini, tive a vontade de abrir um grupo do Som na Caixa. Eu disse, não, para não invadir o espaço de ninguém, né? E para poder também oferecer essa coisa de você... A minha coisa que eu me identificava não eram os recursos. Aí eu digo, eu vou oferecer meus recursos. Aí foi ganhando essa dimensão. Hoje são 8 grupos. Vamos pensar que é uma média de 2.000 pessoas, né? Uau. Se a gente pensa 250, é por aí, 240. Tem época que dá umas quedas, né? Tem época que vai para 230. Mas sempre nessa média, 230, ou então lotando, que é 257. E os recursos estão lá, mas com muito respeito. Eu sempre fico vigiando, porque esse negócio de WhatsApp é um perigo para você desrespeitar autores, editores, produtores. Por isso que eu disponibilizo o que eu faço. Eu sempre falo isso, olha. Os recursos estão aqui. Às vezes tem colegas que também disponibilizam. Se for lá no drive do Som na Caixa, tem colega que chega para mim, ó, Karine, coloca meu CD. Tô dando meu CD para vocês. Pode compartilhar o CD. Acontece. Ó, Karine, compartilha isso aqui. Acontece. Às vezes, ó, esse livro, Karine, compartilha esse livro. Esse livro foi lançado não sei aonde. Os direitos dele estão livres. Então, lá a gente no Drive respeita demais. O Drive do Som na Caixa, o que tem lá é conteúdo que é disponibilizado gratuitamente, abertamente, né? Aquelas apostilas do Guri, por exemplo, né? Que é um material riquíssimo que é aberto, né? Aberto. Então, a Cecília tem alguns CDs que ela coloca no site dela gratuito. Então é isso, a gente respeita quando alguém, né? E muita coisa minha. O que tem mais são os recursos meus mesmo, para quem quiser usar. Eu sempre digo, pode usar à vontade, mas com respeito, né? Não pode vender, né? Eu morro de medo de descobrir, Vini, porque acontece, viu, Vini? Às vezes você descobre que tem alguém vendendo uma coisa sua dentro de uma apostila e acontece, viu, Vini? Se cuide, viu? Você que também compartilha muita coisa gratuita.
Acontece esses tipos de comportamento, viu? Depois eu te Eu acho conto no que privado. a gente tem que ter, né, sempre a responsabilidade de fazer minimamente a referência. Minimamente isso é um compromisso. Se você, sabe, se fizer qualquer coisa na tua descrição, na legenda, não sei, você tem que colocar referência bibliográfica, o que você faz inclusive em trabalhos, em artigos, Mas sabe, tem isso. gente que vende, Vini. Tem gente que vende o que é dado gratuitamente. É isso que eu tô. A Cecília mesmo já sofreu violência. A Cecília, que é uma das educadoras que nós temos mais generosas. Se existe alguém generoso aqui nesse Brasil, se chama Cecília Cavalieri. Disponibiliza CDs completos, artigo nem se fala, partituras, ela tem, eu acho que é aquele poemas sonoros. Se eu não me engano, ele é um dos que está na íntegra. As partituras dele estão na íntegra gratuitas. Mas tem Tem pessoas. parte tem parte do Estradinha Real também, então você Tem, acha tem agora ela pessoas tá que no pegam Spotify. isso, colocam no material seu, autoral, e vendem. Imagina. Pronto, essa semana eu passei por uma, Vini. Eu estava no Instagram e, de repente, um dos vídeos que eu compartilhei esses dias, que eu sempre coloco, conteúdo exclusivo para os membros. Vamos supor, você pode usar na sala de aula o que você quiser. Pode usar de cabeça para baixo, né? Pode usar na sua prática. Aí essa pessoa pegou um vídeo, que foi um vídeo que era para ser usado por vocês em sala de aula, né? Essa pessoa postou o vídeo como conteúdo dela, Vini. Eu fui lá de forma educada e pedi, disse, olha, esse vídeo, aí expliquei. Ela me falou que recebeu já de outra pessoa, ela não é dos grupos. E eu já passei por isso várias vezes, de recurso meu, tá às vezes numa página, né, lá como imagem, para quem quiser. Já aconteceu, eu vou lá de forma educada, falo, né? Porque eu não tenho nenhum problema em ser Sem usado, mas referência, sem nada, sem falar que foi seu, eu quero que seja usado, né? Agora você compartilhar fora do ambiente do grupo, isso aí eu não quero, é uma das coisas que eu sou clara, né? Você eu pegar, já vamos vi mesmo. pegar um vídeo desse que eu fiz e colocar no seu canal do YouTube, jogar direto, entendeu? Não, Né? Isso aí, de verdade, eu não quero. É como você pegar um jogo desse meu e colocar num blog seu, lá, o PDF, para quem quiser baixar. Tá entendendo? Não, isso aí, né? Isso aí é o que eu sempre digo. Eu vou lá e digo, ó, por favor, você pode usar o tanto que quiser. Pode dar formação, pode dar aula. Mas expor publicamente, se fosse para expor, eu iria expor, né? Eu iria expor, né? Eu iria colocar no blog meu todos os materiais. Eu criei esses materiais para esse ambiente mais de comunidade mesmo. É um ambiente mais íntimo, onde as pessoas se conhecem, né, de alguma forma. E aí a gente tem que, né, às vezes lidar com isso, mas quem está nas comunidades, eu sempre digo, use à vontade, Mas dê aula. você tem materiais à venda também, não é? Tenho alguns. Esses físicos, né? Esses materiais físicos, eles estão à venda, não agora, né? Porque agora não tem como nem fazer. Mas tem alguns recursos, poucos, é isso que eu estou dizendo. Tem até agora, o que eu tenho para venda é um bingo sonoro e um dominó sonoro. E esse combo que eu reúno alguns recursos que está no valor promocional. Tem um combo que vai ser sorteado os dois, que ele reúne, eu acho que são 6 recursos, né? E o resto é gratuito. O resto, que eu nem sei lhe dizer quantos são, meu filho. Não sei nem lhe dizer. É muita Tudo coisa. gratuito. Ô, Karine, eu tô inclusive pensando aqui, eu tô olhando o tempo, a gente tá com 48 minutos, né? Quando dá 60, o Instagram derruba a gente. O que É. você acha da gente fazer esse sorteio agora? Oh, pode mandar brasa. Dois combos aí, gente, ó. Aí você, Vini, eu só peço que você me mande os perfis para eu falar com a pessoa, para poder eu pegar o e-mail dela, que eu vou mandar por e-mail para ela, tá bom? Beleza. Então, ó, pessoal, quem tá aí, que foi lá na nossa postagem hoje, ô, Karine, teve muita postagem, teve muito comentário, viu? Teve Ô, coisa muito boa. comentário. Acho que perto de São 150 6 comentários. recursos. Tem o bingo, tem o dominó, tem o jogo da memória, tem o jogo dos pares, tem um e-book, que é a historinha dela,
E tem umas fichas que são um recurso que eu criei, foi até agora para o contexto online, que é estimulando a musicalidade. Tudo, tudo no mesmo padrão, por isso que é um combo só, porque é o mesmo padrão de risco, né, de design, segue uma linha. E eu tô com um recurso que eu tô ajeitando aí para de história da música brasileira que vai sair. Porque eu tenho ele já de feltro, né? Esse recurso, ó, que é o Vila Lobos. Aí tem um jogo. Cadê? Deixa eu pegar aqui o jogo. Tem um jogo que eu. Esses são os compositores, então, que a Rosângela estava Viajando falando. pelo Brasil, com o Vila. Aí tem Chiquinha Gonzaga, tem o Carlos Gomes. Aí é um jogo sobre várias informações da música brasileira. A criança joga, o trenzinho vai andando. Aí tem as fichas, né? Dependendo do lugar onde a criança vai, da região do Brasil, ela vai descobrir curiosidades, vai ganhando quilometragem, aí vamos ver quem... É muito maravilha. Só que ele vai ser agora digital, para a pessoa imprimir, porque o de feltro, assim, a verdade, Vini, é que é lindo de feltro para pegar, para jogar, mas o frete quebra as pernas, sabe? Ô, Karine, eu tenho, até respondendo uma das pessoas que está aqui, né, é o Kleber, estava até brincando com ele que gostei muito do codinome professor. Peraí, só pendurar o celular aqui de novo. Eu tenho um problema gigantesco, por exemplo, com isso aqui, ó. Sabe? Ai, que tubozinhos aqui. Os tubos! A gente tem uma série de tubos aqui. Teve uma época que eu fabriquei para umas oficinas e aí sobrou muito. Eu falei, pô, vou vender esse negócio. Só que, o frete te derruba. O frete te derruba. O próprio baralhinho. O baralhinho, uma pessoa que quer comprar um baralhinho, o frete é mais caro que o baralho. Exatamente. Exatamente, Vini. Aí foi o que nos estimulou com essa questão dos recursos físicos. Teve época, Vini, que foi para tudo que é canto. Rio Grande do Sul. E eu deixo eles bem em conta, eu não vou negar. Eu acho os produtos muito em conta, mas é porque eu penso no frete, Vini. Olha, mas eu vou te ser bem sincero, eu acho que a gente tem uma coisa parecida, assim, sabe? Por exemplo, quando eu vou para as oficinas presenciais, eu levo esse material. Mas eu conto para todo mundo onde que compra. Sabe? Eu conto quanto que eu paguei, quanto que saiu. Eu venho de um contexto, Karine, que é um contexto onde eu trabalhei em comunidades muito pobres, mas muito pobres. Sabe? Tanto que eu tô para fazer uma live qualquer dia desses contando a história da banda, um projeto chamado Top Retoque, onde os meninos construíram uma banda de latas e com o passar dos anos eles a gente foi conseguindo verba, eles conseguiram montar uma fanfarra que se tornou municipal, no final das contas. E o que acontece? A gente literalmente pegou lata no lixão da cidade, que era atrás da escola, 2 vezes. Eu tenho todo o registro, os meninos pintaram as latas, construíram material. Foi um trabalho que durou, assim, é um dos trabalhos que eu mais me orgulho, assim, de ter participado. Porque eu, sinceramente, só eu participei, sabe? Eu ficava orientando, vai pra lá, vai pra cá, que eu posso ajudar, que eu não posso e tal. Mas foi um trabalho da comunidade de alunos, assim. E a gente não tinha grana pra nada. E eu sofri muito, porque às vezes a gente via muitas coisas legais na internet e falava, putz, eu não consigo promover isso para os meus alunos. Para eu promover isso para os meus alunos, enfim, vou ter que parar de investir, comer, etc. A Rosângela está alertando que ela tem razão, cara, e no tempo, estamos com 54 minutos, eu vou fazer o sorteio. Peraí. Peguei aqui de novo. Obrigada. Bom, a Rosângela, ela é a amiga que eu preciso, porque ela me chama para a organização e para o racional. Eu sou muito espalhafatosa, né, Rosângela? Rosângela é muito organizada, gente. A gente precisa sempre de uma Rosângela na vida da gente. Mas, Karine, eu sou dessa militância aí, viu? Que as coisas têm que ser baratas, eu não sei porquê, mas eu sou desses. Bom, Querido, aqui então a gente beijo tem aí a para postagem. todo mundo, viu, que tá mandando beijo aí para todos, viu? Exatamente. Obrigado por estar aqui com a gente, trocando essa ideia, viu, pessoal? Bom, olha aqui, ó. Então, temos aqui essa postagem que foi feita hoje, né? Vou clicar aqui nela. A postagem do sorteio, então tá gerando aqui a lista de
comentários. Na verdade, foram 154 comentários. Olha aí, que massa! Uau, 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 uau. E eu fiquei Que ótimo! surpreendido por essa gentileza da Karine. Então vamos lá, vamos sortear o primeiro, Karine? Bora lá. Então, Vamos fazer o seguinte, Vini, sorteia 3. Já que tem tanta gente. Pode sortear 3. Meu Deus, pessoal, manda coração pra Karine aí, Pode gente. sortear 3 combos. Agora tu me passa o contato das pessoas. Vou passar. Vamos lá, então o primeiro vai ser 3, para gente. Euler Rocha. Eu conheço esse indivíduo. Bom, eu vou anotar aqui o Euler Rocha 195, né? Euler Rocha 195. Conheço o Euler Rocha. Beleza, vou sortear mais um então. Depois eu vou vir aqui nessa live, fica gravado, vejo os nomes e te passo. Próximo vai ser... Anota, Vini. Vai que dá zebra e não salva. Anota. Manu Zapalá, eu conheço também, Karine. Olha aí, ó. Só tem teus amigos, ó. Teus chapas. Não, ó, tô trapaceando não, viu, gente? Eu conheço, os nomes não me são estranhos. Bom, vamos lá sortear então agora o último terceiro e vai ser para Vani F. Marinho. Esse eu não conheço não. Não me veio na cabeça quem é. Então, ó. Opa. Compromisso contigo então. Assim que acabar aqui, a gente vai ter mais 4 minutinhos, aqui, ó, valendo 4 minutinhos para dar tchau pro pessoal. E eu vou voltar aqui na live, ela vai ficar gravada, eu volto nela, tiro o print e te mando todos os nomes. Gente, que gentileza. Karine, você é um amor de pessoa. Sempre bom conversar contigo, né? Para mim é um prazer. Ó, já quero aproveitar, quero te agradecer, tá? Por esse sorteio, por esses brindes, por ter esse coração gigante que, né, te conheci. Deixa eu só falar aqui, ó. Quem não ganhou, vai lá no site do Som na Caixa, vai lá na bio. Alguns desses recursos, eu acho que 2, estão lá para você baixar. Os aplicativos mesmo, que não estão no combo, estão lá. E se você entrar nos grupos, gente, tem um monte de recurso lá nos grupos, gente. Tem um monte de recurso. E como que entra nos grupos, Karine? Conta pra gente. Lá na bio do Instagram, tem esse linkzinho. Você clica, tem o grupo do Telegram, que tem algumas coisas que é diferente. O grupo do WhatsApp tem conteúdo de um jeito, e o do Telegram são outros conteúdos. Vamos supor, esse negócio do fundo, do background, foi só pro Telegram. E muitos recursos vão só pro WhatsApp. Ou então me manda um oi pelo perfil do Som na Caixa que eu mando o link. E tá à venda em algum local, Karine, para o pessoal que quer comprar? Porque eu acho também importante dar uma Tem a lojinha também no site. No site tem a parte da lojinha que você encontra. E esse combo, você pode me mandar um oi, porque esse combo não tá lá na lojinha. Mas eu lhe mando o link porque é uma promoção. São 4 produtos. Inclusive é bingo, dominó, livro, e-book, tem recurso em áudio para você fazer o bingo e dominó com recurso sonoro. E aí tá R$45 esses 6 produtos. Os 6 produtos. É muito barato, Me manda um oi que eu mando o link. Beleza. Ó, vou aproveitar também e deixar o convite, pessoal, lá no Instagram da Musicar, tem um linkzinho na bio. Bom, a gente ainda não tem tantos recursos, mas tem lá o jogo do tema, tá? Que é um playbackzinho com o jogo. Costuma ser bem legal, a meninada tem gostado, tem recebido bons feedbacks aí. Bom, e eu acho que é isso, né, Karine? Nosso bate-papo de hoje, que o Instagram vai derrubar a gente em 1 minutinho. Eu que agradeço, Vini. Um prazer, mais uma vez, estar com você, dividindo tela. Um dia a gente se encontra de verdade. Sim, depois dessa quarentena eu quero ir aí pro Nordeste. Conheço pouco no Nordeste. Conheço pouquinho. Beijo pra todo mundo. Então, ó, muito obrigado, pessoal que esteve aqui com a gente, que comentou lá na postagem, que acompanhou nossa live, que acompanhou o sorteio, né? Grande abraço para todo mundo. Karine, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E conte conosco aqui o que a gente puder fazer. Tamo junto. Uma mensagem de distância. Tamo junto, Vini. Tamo junto. Uma bênção, uma bênção. Se cuidem, queridos. Se cuidem. Tchauzinho. Tchau, Vini. Obrigada. Eu que agradeço.